にナイトキロ部門にアルマニザモン、成熟期3体を味方につけた私たちに敵はいないわ。さ、今までよりも賞金ガッポガッポ稼いでいくわよってな。レーナさん張り切ってますね。頼もしい限りだな。じゃあとっととマキさんのところ行こうぜ。次回デジモンビートブレイク5行星会議。Você gostou desse pré-envio aqui? Ok, pessoal? Ok, pessoal. Já seguiu aqui o canal, ative o sininho de notificação, beleza? Beleza? E pode deixar aqui debaixo qualquer comentário, ok? Que eu vou responder. E também vou dar conta a todo mundo. Beleza? Já estou. Beleza? Meu canal Anisho Next. Beleza? Até tchau.